Pessoal, tudo bem? Olha, aqui de novo, né? Bem, dessa vez nós vamos levar o vídeo número 21, né? Tá bom? Vamos lá. E eu prometi que agora ia falar, ia seguir os evangelhos, né? Então nós vamos levar os evangelhos. Então vamos lá. Bem, no livro de Lucas, Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, do versículo 12 ao 16, narra uma cena, uma purificação do leproso, né? Então vamos ver, olha, leproso aqui, hoje em dia é chamado Hanseníase, e a lepra é chamado Hanseníase, né? Hanseníase, aliás. Depois é Hanseníase e lepra Hanseníase, vem de Hans, que foi o cientista que descobriu o bacilo, se eu não me engano, o bacilo de Koch, né? Bacilo de Hansen, aliás, de Koch da tuberculose. E hoje em dia é Hanseníase, e Hans, né? Doença de Hans. E naquela, mas eles chamam lepra aqui no texto, que é para a gente sentir o drama da época, né? Era chamado lepra mesmo, né? Isso aí chama Hans, né? Que quebra mais aquele da época, né? Porque na época a lepra é incurável, né? Hoje em dia a gente tem remédio paradisíaco em qualquer parte da doença, né? Só não vai recuperar o que já perdeu, mas mesmo assim tem as próteses, né? A minha mãe trabalhava no serviço, ela já faleceu, ela trabalhava no Serviço Nacional de Lepra aqui, ela era técnica de laboratório e ela vinha prótese, né? Inclusive do exterior, de outros países para cá, né? Que convém para pôr nos ancianos, né? Bem, vamos ver. Então, Lucas capítulo 5, versículo 12 a 26. Certa vez, estando em uma dessas cidades, Jesus, né? Apareceu um homem completamente coberto de lepra. Tendo visto Jesus, caiu com o rosto em terra. Quer dizer, ele se humilhou para Jesus, né? Ele ficou, implorou. Ele ficou prostrado diante de Jesus, né? Assim, humilhado, né? Também humilhado ficou assim decaído, descaído, né? Sentindo-se a pior pessoa do mundo, né? Diante de um ser como Jesus, né? Então, Senhor, se queres, pode purificar-me, disse para ele. Ele estendeu a mão, Jesus estendeu a mão e tocou, dizendo, quero ser purificado. E Jesus ordenou-lhe não dizer nada a ninguém, mas recomendou-lhe, né? Vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta pela tua purificação, conforme prescreveu Moisés como testemunho para isso. Olha, pessoal, aqui é um negócio interessante. Vocês sabem que o cristianismo vem do judaísmo, né? E Jesus estava pregando uma coisa nova, né? Estava mudando lá as coisas, né? E você sabe que o cristianismo não estava funcionando ainda. Ele passou a funcionar depois que Jesus morreu, foi elevado à quarta dimensão, né? À onipresença, e deixou seus discípulos para levar, né? O escândalo da cruz, que o homem tão bom como Jesus morrer daquele jeito, foi um escândalo tão grande que toda vez que os discípulos contavam o que ele dizia, os ensinamentos dele, todo mundo acreditava porque via que Jesus era bom, pelo relato deles, né? E chegou até nós, infelizmente não, foi pela religião que veio, né? Não havia outra filosofia, ciência daquela época não dava, né? Então foi pela religião que chegou até nós. Olha, nos anos 700, como eu já disse, a Igreja Católica já tinha evangelizado toda a Europa, né? Você sabe que veio da Igreja Católica mesmo, né? Muita gente aí diz que não, mas veio. Outra religião veio muito tempo depois, né? Mas veio desde o começo da Igreja Primitiva, veio para cá. E veio pelo meio da religião e também, pela época, foi ao pé da letra mesmo, né? Tiveram que interpretar ao pé da letra, porque não tinha recurso para interpretar como hoje, né? Então teve que ser assim mesmo, né? Se entende? Agora hoje a gente tem recursos, né? Para entender um pouco melhor, né? Pois é. Então ele não quis deixar
como diz, o cristianismo não estava funcionando, então ele preferiu deixar ele lá na antiga religião, a antiga religião dele. Então ele fala, olha, vai lá no templo apresentar, conforme está na lei. Ele está funcionando a lei ainda. Então, conforme está a lei. Então, eu digo sempre que aqueles que não aceitam a TNL, assim, né? Eu espero que todos vocês aceitem, né? E até falem, comentem, né? Se acharem assim, uma coisa boa, legal, né? Que interpreta, dá uma nova interpretação para as coisas. Mas aqueles que você falar não aceitar, você é melhor dizer para ele ficar lá na antiga religião dele. Se for católico, lá na católica, né? E Jesus, às vezes, ele ia no templo, né? Na antiga religião, ele ia, né? Inclusive, ele até defendeu, né? Na porta de Jerusalém, quando expulsou lá aquele pessoal que estava fazendo comércio com o templo, né? Aproveitando a fé dos outros para fazer comércio, ele expulsou todo mundo, ficou irreconhecível. Jesus, todo amor, todo paciência, todo calma, né? Todo, né? Assim, todo manso, tava, ficou irreconhecível. Quem passava lá dizia assim, puxa, esse aí é o profeta de Nazaré, mas olha, ele não é calmo, não é pega o amor. Como é que ele está assim? É porque, olha, até Jesus, né? Até Jesus não aguentou. Não é? Vocês entenderam? Então é isso. Então vamos continuar. As notícias a respeito deles se difundiam-se cada vez mais. E grandes multidões congregavam-se para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Ele, porém, retirava-se para lugares desertos a fim de orar. Olha, era tanta gente, mas tanta gente. Olha, Jesus era um ser humano que se empoderou. Então, ele fugia, né? Ele não aguentava, porque era tanto trabalho que ele tinha cansado, né? Se ele continuar assim, ele ia morrer antes do tempo, né? Voltar à quarta dimensão antes do tempo, porque era muito trabalho, então ele se refugiava. Agora ele curava sempre, né? Sempre curava. Quem se apresentava para ele curava, né? Ele tinha boa vontade. Ele não fazia isso para se mostrar, como muitos faziam, por interesse financeiro, né? Porque ele era bom mesmo, queria ajudar mesmo. É a parte das obras, né? Que ele faz obras. Tinha a parte da palavra, né? Que usa só palavras, ele prega os ensinamentos. E outras ele faz obras, né? E nós também, né? Nós vamos falar, por exemplo, falar o Evangelho de Cristo, olha, seja bom, né? Seja humilde e dar exemplo, né? Porque só falar não adianta, tem que dar exemplo. E fazer as obras, né? Ajudar os outros, né? A caridade, né? Fazer como Jesus, falar, né? Palavras e obras, não é mesmo? Agora vamos ver um outro texto aqui, o segundo texto aqui que eu peguei para falar para vocês, é o poder de curar e a autoridade para perdoar. Olha, em Lucas, capítulo 5, do versículo 17 ao 16, tá assim, olha. Certo dia, enquanto ensinava, estava sentado ali fariseus e mestres da lei, né? Os fariseus, sabe? Pois é. Vindo de todos os povoados da Galiléia e da Judéia, e também de Jerusalém. E, 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 o, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Você vê aqui que ele tinha momentos que talvez ele tivesse um pouco menos assim, receptivo, né? A fé, né? Porque Jesus ele tinha uma fé infinita, né? Então, quando o poder de Jesus estava nele para curar, quando ele estava cheio de fé, né? Morrendo tanta fé, né? Então, o poder de Jesus estava nele, ele tinha uma fé infinita, absoluta, por isso que ele fazia isso. Ele tinha certeza que ia curar, e curava mesmo, né? Se empoderou, eu já falei aqui lá dos textos cabalistas, né? Provavelmente, né? Copiado pelo Espírito Santo, deu ele mesmo no espaço, né? Para aquilo que eu já falei, na quarta dimensão. Então, para curar. E alguns homens, trazendo no leito um homem paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus, ou seja, o pôr diante de Jesus, né? Está subentendido que é para Jesus curar. E não encontrando meio devido à multidão, subiram no telhado, ou seja, o telhado era diferente de hoje, tá, pessoal? Não é como hoje. Através de uma das telhas, desceram a maca até diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, né? E olha, e a fé, né? Ele viu que tinham fé.
disse: homem, teus pecados são perdoados. E os escribas e fariseus começaram a criticar. Quem é esse que diz blasfêmia? Quem pode perdoar pecados, senão que não seja Deus? Mas Jesus, percebendo-lhes a crítica, disseram-lhe: por que estás a criticar em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: perdoados são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? E olhando, e ora, para saber que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar pecado, disse: o paralítico, levanta-te, toma tua cama e anda. Toma tua cama e vai. No mesmo instante, o paralítico se levantou, tomou essa maca e foi glorificando a Deus. E o êxtase se apoderou de todos. Glorificava a Deus, cheio de testemunho, dizia: hoje vimos prodígio. Êxtase é que eles ficaram excitados, né? Glória a Deus, né? Ficaram assim, estado de êxtase, né? Tá bom? Então é isso. Agora, aqui eu quero falar com você aqui o seguinte. Olha só. Eu disse para o homem: teus pecados são perdoados, né? Então aquele homem provavelmente tinha pecado foi alguma coisa, né? Olha, repare bem. Vamos dizer, na determinada situação. O homem, vamos dizer, ele está brigado com a mulher. Está zangando com ela. Acha que ela está fazendo alguma coisa lá que não deve, né? Ele não está fazendo, mas ele acha. Ele pega um revólver, chega e tenta: olha, eu vou te matar. Eu vou te matar. Aí quando ele tenta matar, o revólver escorrega da mão dele, cai e bate no chão, e dispara e pega na perna dele. Aí ele é levado para o hospital. Né? Chega lá, atinge lá um local que é perigoso, né? E o negócio infecciona e fica de um tal jeito que os médicos não conseguem controlar. Vão amputar a perna dele. Né? Aí ele fica desesperado, mas ele só foi valente lá na hora, né? Depois fica chorando e tal. Aí tem um taumaturgo, né? Um taumaturgo é pra gente que cura, né? Assim, sobrenaturalmente. Muito famoso lá que está passando. Mas vamos buscar ele, né? Para ver se ele cura lá o homem, né? Daquela situação lá. Aí esse taumaturgo, ele já sabe, né? Ele chega lá. Na verdade, o poder dele é da fé também. É tudo da fé. Aí ele chega lá e olha nos olhos dele, assim. Aí ele olha para ele assim. Aí ele sente, ele baixa assim, ele sabe que ele está dizendo que ele cometeu um negócio feio, né? Um negócio que não deve, e ele faz. Aí ele sente, o taumaturgo, ele sente que ele está arrependido, né? Se arrependeu. Aí ele diz: olha, perdoados são os teus pecados, né? Tá bom? Aí diz para ele: que a tua perna seja curada. Aí ele acredita, ele movimenta a fé dele. Aí a perna dele é curada. Pelo poder da fé, não é fruto da fé, é dele mesmo, do homem. Né? Quer dizer, ele tinha cometido um pecado, ele se arrependeu, foi perdoado, foi curado pela própria fé. O dramaturgo só fez isso. Então pode ser uma questão dessa aqui, Jesus. Jesus chega lá, ele expõe lá, né? Jesus não fala, a cena não fala, mas ele provavelmente tem um olhar nos olhos dele. Porque ele cometeu um pecado, está na cara, diz: pesados são os seus pecados. Aí ele olhou para ele, se arrependeu dos pecados, e ele diz: perdoados são os seus pecados. Porque o que perdoa é a graça de Deus, né? Que perdoa é a graça de Deus. Repare bem, tu sabia que tudo foi criado por graça de Deus, né? Jesus, ele não veio criar a graça, ele não veio gerar a graça, ele veio proclamar a graça de Deus. Porque, repare bem, a graça de Deus sempre existiu desde que o universo foi criado. Né? Quer ver? Repare bem, olha, você nasceu, quando você nasceu, você pediu para nascer?
Não, né? Você pagou alguma coisa para nascer? Não foi de graça? Não foi. É claro, você não existia, né? E não podia pagar nada nem pedir. Mas foi de graça, não foi? Mas eu também, todo mundo que está aqui no planeta Terra nasceu assim. Né? O próprio universo existe por graça. Ninguém pediu para o universo existir, existe por graça. Então, tudo existe por graça. Até o nosso perdão é por graça se nós não nos arrependermos. Né? E como é que opera a graça em nós? É o nosso psicológico. Eu me arrependo, sinto arrependido, eu sou perdoado. Né? Por quê? Porque eu me arrependi. O próprio arrependimento me dá o perdão. Agora, às vezes, né, é preciso alguém para dizer, olha, tu está perdoado, né? Para a gente acreditar, né? Para a gente acreditar. Mas já está perdoado. Ele diz, olha, perdoados são os teus pecados. Então, ele se sentiu perdoado, né? E teve fé, né? Ele aqui te digo, como é que ele diz aqui? Perdoados são os teus pecados. Já os escribas disseram, quem diz para frente, só quem pode perdoar pecado é Deus mesmo, né? É Deus que perdoa pela graça, né? É Deus Pai perdoa pela graça. Aí Jesus ele percebeu, acho que disse-lhe, por que criticais nos vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levante-te, anda, e olhando fixamente para o homem, disse para o paralítico, levanta, toma a tua cama e é mesmo dizer que tu fica curado, né? Levanta, porque isso é muito difícil levantar e ficar curado. Levanta, toma a tua cama e o homem se levantou, ficou bonzinho. Né? Aquela paralisia lá dele. Sabe lá o que ele não fez para ficar paralítico? Aquilo curou. Né? Ele foi curado e foi perdoado mesmo. Né? Eu duvido se ele vai fazer de novo. Né? Você entendeu? Está perdoado, tá? Você entendeu? Então é isso, pessoal, tá? São só esses dois textos aqui, eu encerro aqui, porque é tudo assim, né? Tudo acontece com lógica, né? No mundo. E, às vezes, por falta de recursos, a gente interpreta ao pé da letra, né? Foi como começou a religião, né? No começo, eles interpretavam tudo como estava lá mesmo, porque não tinham condições. A gente entende, né? A gente entende, olha, tenho mais respeito e até admiração pelos católicos, né? Eu acho o povo, né? Legal, né? A caridade que eles fazem, é muito bom, viu? Muito bom. E a gente deve fazer também, que é ajudar os outros, ajudar o próximo, né? É muito bom. E procurar. A outra coisa, quando você pedir, eu vou fazer depois um texto. Quando você orar, a Deus pediu uma coisa a Jesus, orar a Jesus, você primeiro, vê se você tem assim, alguém que você se aborreceu, peça perdão, né? Dê uma ajeitada na vida e depois peça, né? Com fé que você recebe. Porque pedir as coisas estão cheias de falha, não é mesmo? Aquilo ali cria uma barreira, né? Ali cria uma barreira. E mesmo assim, muitas vezes, quando a gente está fazendo uma coisa errada, se Deus ajudar a gente vai fazer mais coisa errada, né? Um sujeito que gosta de bater nos outros, aí fica com a mão doente, né? Ele ficou com a mão doente, machucou, está lá engessado. Se Deus curar ele da mão, ele vai bater de novo. Não é? Aí Jesus é cúmplice daquilo. Então a gente dá uma melhorada, não vou mais bater. Aí Jesus cura, né? Entendeu? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? É só esses dois textos aqui. E aquilo lá, né? Se você aceitar a TNL, então você fale, comente, vai os discípulos. Porque os discípulos de Jesus aceitaram e ficaram com ele. Já aqueles que não aceitaram, ele mandou, olha, então vai lá para o templo, né? É melhor do que ficar aí ao lado da sorte, vir um aventureiro levar para lugares assim que a gente vê que. Mas é melhor ficar lá no templo anterior, né? Porque o cristianismo vem do judaísmo, né? Inclusive o judaísmo não aceitou, né? Inclusive ele foi morto por um tribunal judaico, né? Levado à cruz, não aceitou, e até hoje os judeus não aceitam, né? Quando vem uma coisa nova é difícil o anterior aceitar, né? Mas aí se espalha, né? Tá bom? Então vou ficando por aqui. Um bom dia para vocês. Olha, aqui na minha janela está um sol extraordinário, viu? Tá? Não sei se vocês estão vendo aqui a iluminação aqui da cena, mas está um sol extraordinário aqui. Tem uma janela aqui grande. E é isso, tá, pessoal? Então, um abraço a todos, né? Tá bom? Eu vou ficando por aqui e até o próximo. O próximo eu vou fazer uma discussão bem a respeito de Jesus e Deus. Deus Pai, né? O natural, e devo fazer uma discussão. Eu vou falar de novo em orações, como a gente deve orar, né? Coisa assim que é mais a parte assim devocional, né? Que a gente tem com
relação à internet, tá bom? Então, um abraço a todos, bom dia, viu? Fique bem, que Deus nos guarde.